Olá, outra semana, outra oportunidade que nós temos de compartilharmos juntos da palavra do Senhor nosso Deus. Eu te convido a que você fique uns minutos mais comigo. Eu gostaria muito de compartilhar com você um texto da palavra do Senhor que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5, e a Bíblia nos diz: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Uma vez eu estava me despedindo de uma pessoa e, sendo muito amável, eu disse à pessoa: que Deus te abençoe. E a pessoa, de maneira provocativa, voltou e me disse: mas qual Deus? Eu disse a ela: o único Deus que existe. Não existe outro, só existe um. O único Deus que se revela a nós através de Jesus, o nosso Salvador. Só existe um Deus, não se engane. No mundo em que as pessoas começam a advogar sobre muitos deuses, em uma sociedade como essa que nós estamos vivendo, em que não se pode mais afirmar ou falar de verdades absolutas, porque para alguns é até crime o afirmar que só existe um Deus e não tem outro, que todos os outros deuses são objetos da enganação humana e da criatividade humana, e apenas isso. E que no meio dessa salseira toda de deuses e deusas, só existe um único Deus, Criador, que se revela a nós através primeiro da sua criação. Quando você olha a criação ali fora, o mundo, sol, lua, as estrelas, quando você olha toda essa criação, você não tem dúvidas. Existe um Criador por trás de toda essa beleza. Toda a criação é sublime, é bela, é harmônica. Não pode ser uma obra do acaso. Não pode ser uma obra da sorte. Não pode ser uma obra aleatória. Há por detrás um Deus que se revela a nós através da sua própria criação. É o Criador de todas as coisas. É a mesma coisa quando você olha um quadro. Você não vai olhar uma obra-prima e pensar que as tintas saltaram na tela e formaram de maneira aleatória aquela obra-prima. Claro que por detrás daquele lindo quadro existia um bom pintor, um homem cheio de talento, um bom design, uma pessoa cheia de talento para nos entregar aquela obra-prima. A mesma coisa quando pensamos acerca da criação. Se você olha toda a criação, você nota que por trás dessa criação existe um Criador. Tais coisas não vieram do nada, como se não houvesse alguém com um design ou manipulando ou criando todas as coisas. Quem é este único Deus? É o Deus Criador. Você jamais pode compartilhar essa glória com a criatura criada. Quantas vezes nós começamos a achar que o cachorro é um Deus, que o macaco é um Deus, que a vaca é um Deus, que estátuas criadas pela mão humana podem ser nossos deuses, quando na verdade existe um Deus que não pode ser substituído pela sua criação ou pela obra das suas mãos. É o único Deus que se revela através da sua criação. Existe um único Deus que se revela através da sua palavra. Se você quer conhecer mais sobre quem é Deus, vá neste livro. Ainda que muitas pessoas comecem a criticar a Bíblia como se fosse um livro ultrapassado, ou como já vi alguns dizerem, como se fosse tão somente uma obra criada por mãos humanas, nós cristãos cremos do mais profundo do nosso coração que a Bíblia é uma palavra de Deus revelada para nós, palavra verdadeira. E ainda que muitos intentem nos ludibriar, nos enganar, fazendo pouco caso, ou até mesmo piada ou chacota com as coisas da palavra, eu creio, lendo a Bíblia, que existe um Deus. Existem muitas pessoas que dizem que quanto mais leem a Bíblia, mais acreditam que não existe um Deus. Pelo contrário, quanto mais eu leio a Bíblia, com um olhar através do Espírito Santo de Deus, de um Deus que salta das páginas da Bíblia e se revela a mim através dela, mas eu creio na existência desse Deus cheio de amor e de misericórdia. É um Deus que se revela, o único Deus. E tal qual disse Paulo a Timóteo, existe um
único Deus, um só Deus. Não existe outro. Não se engane, só existe um. Existe apenas um só mediador entre este Deus e nós, homens da sua criação. Jesus Cristo, o Deus encarnado. Não tenha dúvidas. Não é um Deus que se manifesta ou se expressa de muitas maneiras. É um Deus que subsiste de uma única maneira. Um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E que se revela até nós através do único mediador e não tem outro. Não existe uma outra pessoa, por mais santo ou santa que ela tenha sido, que possa mediar a tua relação com Deus, senão um único, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Qual Deus, me perguntaram? E eu disse, o Deus único. Não existe outro. Só existe este Deus Criador, que se revela pela sua criação, que se revela pela sua palavra e que se revela a nós através da exata expressão do ser desse Deus, Jesus Cristo, o nosso único, suficiente e exclusivo mediador e salvador. Que este Deus único te abençoe nesta semana. Que esse Deus único se revele a você através de Jesus Cristo. Não se engane, só existe um Deus, o nosso Senhor, e que se revela através de Jesus. Que Ele te abençoe, que te guarde, que te proteja e derrame paz sobre teu coração. Amém.